Olá, pessoal! Hoje é nossa primeira aula de desenho geométrico e nela nós vamos aí finalizar o módulo 1, ok? Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre método fundamental. O que seria método fundamental? Organização das ideias. Então, é organizar nossas ideias para saber exatamente o que você vai fazer lá no final, o que você quer de resultado, ok? Então, em primeiro lugar, nós temos aí o que você sabe, o que você tem de informações para fazer a sua construção, no caso. Então, nós sabemos o que? Todas as informações que o enunciado verbal nos oferece. Fora isso, você sabe que você já tem uma história educacional, você já tem informações que são armazenadas no seu cérebro. Então, o que acontece? Você pode ilustrar, acrescentar, contribuir com as informações que você tem, mas a informação do enunciado verbal para completar essa ideia, certo? Sabendo que você já sabe tudo que você precisa fazer, você vai pensar assim: o que você quer construir? O que você quer montar? E aí a gente pode fazer uso do EG. Lembra do EG? O que é um EG? Enunciado gráfico. O que quer dizer um enunciado gráfico? Um rascunho, um molde do que você vai ter que construir tecnicamente. Então, pense em tudo que você quer e aí monte um rascunho, ok? Isso vai ajudar você na sua construção. Agora, nós vamos aproveitar o método fundamental para entender como encontrar lugar geométrico. Lugar geométrico tem suas propriedades, suas características, e nós vamos ver também como fazer, qual é o tipo de construção a usar para cada tipo de propriedade. Então, vamos lá. No L1, ele fala sobre distar do ponto C. Então, é assim, quando eu tenho um único ponto, ele se torna um centro. Centro, a gente já associa a uma circunferência. Então, como eu encontro todos os pontos que tenham a mesma distância de um único ponto? Traçando uma circunferência. Para traçar uma circunferência, é necessário que eu saiba o centro e o raio. O centro é onde eu vou colocar a ponta seca do meu compasso e o raio é a abertura do compasso. Então, eu abro o compasso em R, coloco a ponta seca em C e depois traço a circunferência. Quando eu traço a circunferência, eu tenho o arco da circunferência. Em qualquer ponto dessa circunferência que eu meça R até uma posição do arco, ele sempre vai ter a mesma medida. Por isso, o arco é considerado o lugar geométrico relacionado a C, porque em todos os pontos do arco, ele tem a mesma distância até C. No lugar geométrico 2, é a distância entre todos os pontos que tenham a mesma distância em S. S é uma reta. Para que eu consiga todos os pontos que tenham a mesma distância de uma outra reta, eu tenho que traçar uma paralela. Então, eu tenho que fazer uma paralela à reta S. Só que uma paralela vai identificar parte dos pontos que têm a mesma distância. Porque imagine, se nós temos uma única reta, tanto que eu construa uma paralela para cima quanto para baixo, eu consigo alcançar a medida de todos os pontos iguais. Então, qualquer paralela que eu trace numa única medida, tanto para cima quanto para baixo, ela vai ser o lugar geométrico relacionado à reta S. Lugar geométrico 3. É quando a gente fala a mesma distância que vamos encontrar nos pontos entre A e B. Então, é assim, pontos equidistantes a gente já sabe que é o que tem a mesma distância. Para encontrar algo que tem a mesma distância entre A e B, o que eu posso fazer? Em primeiro lugar, traçar um segmento, AB. Nesse segmento, eu vou traçar uma mediatriz. Por quê? Porque a mediatriz encontra a reta que passa exatamente no meio entre os dois pontos. Essa mediatriz vai ser o lugar geométrico entre A e B.
Por que a mediatriz? Porque qualquer ponto, em qualquer posição que eu marque e meça MA, MB, sempre terá a mesma medida. Vocês podem perceber que eu coloquei dois exemplos, X e P. Então, se você medir PA e depois PB, eles terão a mesma distância. Se a gente pegar XA e depois XB, também terá a mesma distância. E se isso eu fizer em qualquer posição da mediatriz, vai acontecer a mesma coisa. LG4 é o lugar geométrico que vai determinar os pontos equidistantes entre duas retas concorrentes, RS. Estão sendo representadas com linhas brancas, com retas brancas. Então, é assim, imagine que essas retas brancas formam 4 ângulos. Quando nós precisamos dividir um ângulo ao meio, o que nós usamos? Bissetriz, certo? Então, por isso, a bissetriz também é utilizada neste caso. Por quê? Porque eu quero dividir os ângulos ao meio. Então, o que eu faço? Primeiro, eu traço a bissetriz na linha SOR, que vai surgir a linha amarela, prolongo ela para que ela divida os dois ângulos opostos, e na sequência eu faço do outro lado da reta, SOR, porém na diagonal para a esquerda. E ela vai dividir também o outro ângulo ao meio. Prolongo ela, ela divide os outros dois ângulos. Assim, o que eu consegui? Dividir os 4 ângulos ao meio. Então, o que eu posso dizer? Que a linha azul e a linha amarela contém todos os lugares geométricos relacionados à reta R e S. O lugar geométrico 4A também fala de duas retas, porém essas duas retas não são concorrentes, elas estão paralelas. Para que eu encontre os lugares que equidistem entre duas retas que são paralelas, eu tenho que encontrar exatamente o meio entre elas. Então, eu posso fazer isso de duas formas. Ou eu traço primeiro uma perpendicular e encontro exatamente o ponto médio desta perpendicular e traço uma paralela neste ponto, ou eu também traço uma perpendicular e, na sequência, traço uma mediatriz nessa perpendicular, encontrando a mediatriz entre as retas R e S. A reta que está exatamente no meio, a vermelha, P, significa os lugares geométricos. Ela representa, na verdade, os lugares geométricos. Ok? Um abraço. Eu espero que tenha ficado claro e que todos tenham entendido tudo muito bem.